Ora, muito boas tardes, pessoal. Espero que esteja tudo bem convosco e bem-vindos ao 19º dia dos 31 dias de horror, o segmento da minha experiência nas aventuras fantásticas, na qual todos os dias, desde o dia 1 de outubro até o dia 31, irei apresentar aqui um livro-jogo de terror por dia. Sabem que livros-jogos de temática Lovecraftiana têm andado a surgir com um bocadinho mais de frequência do que ao costume, o que não é mau, e posso dizer que, embora não tenha lançado nenhum, alguns trabalhos meus, e vocês viram isso num dos vídeos anteriores, alguns trabalhos meus acabam por também refletir esse gosto e essa vontade de também contribuir um bocadinho com alguma coisa de temática Lovecraftiana. No entanto, há também aqueles que decidem pegar nos trabalhos de Howard Phillips Lovecraft e criar a sua própria versão. E grande parte das vezes, se não todas as vezes, essa abordagem acaba por funcionar muito bem. E é isso que eu trago. Eu hoje trago, podemos dizer não um, mas dois livros que adaptam a mesma história de Lovecraft, que é a mais conhecida de todas. E, ao contrário dos livros que eu tenho apresentado até agora, estes vêm numa língua diferente, vêm em espanhol. Portanto, eu irei mostrar aqui as duas versões de La Llamada de Cthulhu. E uma delas é uma versão normal e a outra tem, como vocês podem ver aqui, tem aqui HE, que significa Hardcore Edition. Portanto, é uma versão um bocadinho mais... Eu não diria que é uma versão mais pesada, mas é uma versão diferente no nível de abordagem e no nível de escolhas. Portanto, mas eu vou explicar isto mais lá para a frente. Portanto, estes livros foram lançados por uma editora, não é? Esta é a coleção Choose Cthulhu, lançada pela Seleno Books, peço desculpa se eu estiver a pronunciar isto mal, que adaptou várias histórias de Lovecraft para este formato de livro-jogo. Não só este, como Shadow over Innsmouth, The Color Out of Space, entre outros. Eu penso que, contabilizando, são para aí uns 15 ou 16 livros-jogos que eles lançaram neste formato. Um, este é um número zero, por ser uma Hardcore Edition, portanto, uma variação desta edição, que é o número um da coleção do Choose Cthulhu, mas eles basicamente adaptam a mesma história. Portanto, embora a abordagem seja bastante diferente, porque quem leu a história do Call of Cthulhu sabe que não existe propriamente uma interação entre o protagonista e os elementos que lhe são apresentados. Aquilo é muito simples, e aquilo é muito simplesmente uma, uma consulta de relatos e recortes de jornais e páginas diários acerca de eventos que envolvem esta criatura mística, esta monstruosidade cósmica que é Cthulhu. Por isso foi preciso criar alguma dinâmica alguma dinâmica maior para que nós consigamos viver um bocadinho mais a própria aventura. Portanto, embora isto seja uma adaptação da história, existem bastantes liberdades que são tomadas para que nós a possamos viver mais diretamente. Porque não faz muito sentido, não faz muito sentido nós termos um livro-jogo que envolve apenas a consulta de documentos. Não faz sentido nenhum. Portanto, o que estes livros fazem é colocam-nos na pele do protagonista, cujo tio-avô faleceu recentemente, e então nós herdamos a documentação dele, os últimos artigos que ele escreveu, os últimos recortes de jornais, tudo aquilo que ele reuniu acerca desta última investigação dele em relação a este culto de Cthulhu, a estatueta desta criatura, não é? Que representa este ser cósmico que nós não conseguimos muito bem perceber o que é. Tudo isso vem para nós e nós então seguimos, não é, para investigar este culto ou os acontecimentos por detrás do que acontece neste culto. Para quem lê o livro sabe que basicamente isto é uma consulta de documentos e tudo que seja relatos e tudo mais, e depois acaba no fim por a própria personagem ficar com medo de ser um alvo deste culto,
porque todos aqueles que procuram saber mais acerca desta criatura são mortos de maneira muito... são mortos de maneira misteriosa. Foi basicamente o que aconteceu com o tio-avô da nossa personagem. Só que aqui nós temos a possibilidade mesmo de explorar ou pegar nas pistas desses documentos e explorá-las. Ou seja, nós, por exemplo, se um documento faz referência a uma determinada personagem, nós temos a possibilidade de a visitar. A diferença está maioritariamente aí. Aqui neste livro não existem assim tantas escolhas, existe mais um estabelecimento do setting e daquilo que a nossa personagem vê. Portanto, nós basicamente lemos toda a documentação e lemos tudo aquilo que nós temos antes de nós decidirmos o que vamos fazer, e aí as escolhas são um bocadinho mais limitadas. Neste, nós temos a possibilidade de escolhermos aquilo que nós queremos consultar e depois podemos ou ler as outras coisas ou consultar as outras coisas, ou já pegar na informação que nós consultamos e começar logo a investigar. A coisa boa é que quando nós investigamos, quando nós decidimos avançar na investigação de alguma coisa, nós temos sempre a possibilidade de voltar atrás e investigar outro documento e aí seguir as pistas a partir daí. E essa é a parte mais interessante em relação a este livro. Principalmente este livro, do Hardcore Edition, que é um bocadinho mais difícil e mais dinâmico neste sentido. Que é a nossa possibilidade de nós podermos voltar atrás, não querer tanto seguir às vezes aquela pista porque achamos que não vai correr bem e decidir seguir uma pista completamente diferente. Isso aconteceu, por exemplo, na última vez que eu joguei isto. Eu fui ter com o filho de um professor universitário, que também é professor universitário, e acabámos por viajar até, penso eu, até ao Alasca. Já não tenho bem a certeza, eu acho que foi até ao Alasca, e nós vimos que a personagem com quem nós estamos está cada vez mais enlouquecida, está a entrar nessa espiral de loucura e de obsessão que muitas pessoas que investigam este culto começam a sentir, começam a ter, não é? Este espírito de obsessão, de querer saber mais, de querer procurar mais, uma obsessão quase sobrenatural, porque nós vemos quase a loucura nos olhos das pessoas. E nós temos a possibilidade de ou continuar com essa personagem ou decidir que não queremos mais e voltar atrás. Não existe nenhuma consequência negativa para isso. Nós podemos escolher voltar atrás e seguir outro caminho, mas podemos também continuar, e aí depois existe a possibilidade de, se calhar, depois de já nem conseguirmos voltar atrás e podemos ter algum final menos bom, que foi o que me aconteceu aqui. Tive um final menos bom. A minha personagem não foi... Ok, não teve um bom final, não teve assim um final muito fofinho, podemos dizer. Mas o ritual de invocação de Cthulhu acabou por acontecer no caminho que eu escolhi. Portanto, existem muito estas variáveis. Portanto, o Hardcore Edition dá-nos maior liberdade de escolha. A versão normal já não nos dá tanta liberdade, mas ao menos também coloca um bocadinho mais de história, um bocadinho mais de elaboração dos próprios locais onde nós estamos. Portanto, esta é que é a diferença entre esta versão e a versão hardcore, que eu recomendo as duas. As duas são diferentes, embora adaptem a mesma história, portanto as diferenças não são assim tantas, mas existem diferenças na abordagem e na forma como nós podemos fazer as escolhas. Portanto, é dinâmico nesse aspecto e é por isso que eu recomendo vocês lerem os dois livros, porque embora sejam a mesma história, acabam por ao mesmo tempo não ser a mesma história. Portanto, é bastante interessante nós vermos como a mesma história pode ser abordada de maneiras diferentes. E pronto, e este foi o vídeo de hoje do La Llamada de Cthulhu. Não vai ser o último livro-jogo espanhol que eu irei apresentar aqui. Portanto, nós podemos dizer que Choose Cthulhu vai voltar, mas desta vez sob o nome Advanced Choose Cthulhu. Portanto, esperem mais uns dias que ainda vão saber do que é que se trata. E este foi o 19º dia dos 31 dias de horror. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam no canal. Cliquem no sino para continuar a receber notificações acerca destes vídeos quando eles saírem.
e espero contar com a vossa presença no vídeo de amanhã. Até à próxima.